E o isolamento social estabilizou o chamado endividamento do maceioense. Quem vai falar sobre esta questão com a gente, sobre essa possibilidade, o porquê dessa informação, é o assessor econômico da FEComércio, o Felipe Rocha, que está conosco através da internet. Boa noite, Felipe. Boa noite, Wilson. Tudo jóia? Pode me chamar de Tiago que eu não me incomodo, viu? Perdão, Tiago. Tá valendo. Tá tudo em casa, Felipe, quais foram os critérios utilizados no que diz respeito a esse endividamento? Apesar dessa instabilidade, o percentual ainda é considerado alto? Sim. Nós utilizamos como medida o critério de endividamento. Ele é realizado por meio da contração de dívidas por meio financeiro, né? Seja por cartão de crédito, empréstimos bancários e financiamento em geral. Ele não contabiliza se você se endividou ou é inadimplente em outros tipos de contas, como pagamento de contas de telefone, de água ou de luz, né? Apenas endividamentos financeiros, né? Onde você precisa solicitar um empréstimo, né? Até porque o cartão de crédito ele é um empréstimo. Nesse caso, o indicador ele estabilizou, mas ele se mantém num patamar elevado, né? Porque 212 mil pessoas estão endividadas. Isso não é ruim, né? Deixar claro que ser endividado não é ruim. O grande problema e o inimigo é você não conseguir pagar as suas dívidas, né? É você começar a atrasar as suas contas, é você se tornar um inadimplente que já não paga ou não tem mais condições de pagá-la, né? Esse, portanto, é um percentual, 212 mil pessoas. Bom, quer ou não, é um reflexo daquilo que nós estamos vivenciando aí nos últimos meses, né, Felipe? Isso. Então, nós temos a seguinte situação: 212 mil pessoas estão endividadas, mas, em compensação, houve uma redução do número de pessoas que estavam atrasando contas e uma redução também daqueles que estavam inadimplentes, né? Nós tivemos uma redução de pelo menos 4% naqueles que estão atrasando contas, e isso em termos anuais, né? E uma redução do nível de inadimplência comparado ao ano passado de 1,61. Isso significa dizer que, embora mais endividados, estamos pagando as contas em dia. E isso é reflexo, óbvio, da situação que estamos vivendo. Por quê? Porque existem 3 fatores que explicam a manutenção desse alto nível de endividamento, mas, ao mesmo tempo, da redução das dívidas em atraso e da inadimplência. Quais são as 3 razões? O auxílio emergencial, que injetou em abril na nossa capital cerca de 66 milhões de reais, e 70 mil pessoas, mais ou menos, foram beneficiados com esse auxílio emergencial em um valor médio de R$ 1.113, ou seja, em um valor acima do salário mínimo, né? E isso permitiu com que as pessoas com esta renda pudessem quitar algumas dívidas em atraso e até renegociar dívidas que estavam inadimplentes há um bom tempo, né? Outra questão que nos permitiu... né, Felipe? Oi? O que é um ponto muito positivo, né? Isso, é um ponto muito positivo. Um outro fator, Tiago, que permitiu também essa queda no atraso de contas e da inadimplência foi a possibilidade estabelecida pelo Banco Central da postergação de dívidas. Então, muitos cidadãos se beneficiaram, né? Financiamentos da Caixa Habitação puderam ser postergados e muitas pessoas utilizaram isso. Então, houve uma redução aí no atraso das contas e da inadimplência por conta disso. E um outro fator importante, que é a redução dos gastos diários. Por quê? Porque uma vez que você está em isolamento social, você sai menos de casa. Então, se você utilizava o seu carro para ir ao seu trabalho, você já está poupando porque utiliza menos combustível. Ou se você ia de ônibus, você utiliza menos o transporte coletivo. Perfeito. E gasta menos. Perfeito. Né?
você, quando está no seu trabalho, deixa de solicitar e fazer pedidos de almoço fora de casa, então você está poupando. Então, com essa renda extra que as pessoas estão tendo, por estarem em casa, eles aproveitaram para quitar dívidas que estavam em atraso ou renegociar dívidas que já estavam sendo consideradas inadimplentes. E a população deve ficar atento cada vez mais, né, Felipe? Porque aquilo que está meio que, entre aspas, sobrando hoje, pode faltar amanhã. Então, assim, essa história de devo, não nego, pago quando puder, né, não pode acontecer. Felipe, mais uma vez, muito obrigado por nos atender, viu? Eu que agradeço. Bom final de semana. Forte abraço. Vocês também. Grande abraço, um abraço.